Bom dia, boa tarde, boa noite. Apresento mais um episódio do A Palavra é Tua podcast. Nesse episódio, nós vamos falar de um tema bastante inovador, as clínicas de transição. Você já ouviu falar a esse respeito? Nós estamos vivendo um momento difícil para os sistemas de saúde, necessitando de uma reorganização para que consigam se perpetuar nesse mercado, reduzir custos e aumentar a sua efetividade. Nesse cenário, entram então as clínicas de transição. São aquelas clínicas que vêm ocupar uma lacuna entre a transição do paciente do hospital para a sua residência. Então, para falar conosco sobre esse tema novo, inovador e ainda pouco conhecido, eu quero apresentar a enfermeira Rosana Pelícia Pires, que aceitou gentilmente o convite para compartilhar conosco a sua experiência. Rosana é enfermeira, mestre em administração dos serviços de saúde pela Universidade de São Paulo. Rosana é especialista em recursos humanos pela FAAP e também em estomaterapia pela USP. Hoje, Rosana é gerente nacional de operações das clínicas Samarri. Também é mãe da Gabriela e da Júlia e esposa do João. Rosana, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite e compartilhar conosco essa tua experiência inovadora. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, nesse processo assistencial e como você chegou na atuação junto às clínicas de transição. A palavra é tua, Rosana. Oi, Letícia, muito bom estar aqui com você, né, uma profissional que eu admiro muito, né, uma profissional que traçou sua vida voltada para a área de educação, né, que é tão importante, né, quando a gente pensa em entrega do cuidado com segurança para o nosso paciente, né, então acho que você faz um papel muito importante, muito nobre dentro da sociedade de saúde, né. Obrigada. E obrigada pelo convite, viu, Letícia? Obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço. Quando você pergunta sobre como foi a minha chegada, né, na transição, né, na medicina de transição, acho que remete muito, Lê, ao período da minha carreira profissional, né? Eu iniciei minha carreira profissional como estagiária no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, um hospital que eu tenho um profundo carinho e respeito, né, e admiração também. Uma boa parte da minha jornada profissional lá foi em unidade de internação. Também atuei na área de educação, na área de prática assistencial. Depois eu fui para o Hospital 9 de Julho, outro hospital que eu tenho um profundo respeito, admiração, gosto muito, né, do modo, né, de entrega do cuidado deles, né, e também atuando em unidade de internação, atuando em oncologia, e todo esse caminho teve sempre muito presente o papel do paciente, da família, o cuidado desse binômio, né, o quanto isso é importante para a continuidade do cuidado do paciente em casa, o processo de orientação e educação do paciente. E aí, quando você vem para uma medicina de transição, para a clínica de transição, isso aflora, né, Lê? É o momento onde você tem um tempo e uma equipe multidisciplinar completa atuando para fazer todo o processo de caminhar para o retorno dele para casa, né, onde aflora toda a equipe multidisciplinar, toda a orientação do cuidado, o autocuidado, a segurança que ele precisa ter para voltar ao domicílio. Então, acho que a minha chegada na clínica de transição vem de como eu comecei minha carreira profissional e o caminhar dessa carreira profissional, né? Foi uma área que eu me encantei. Tem uma amiga minha, Mariana, ela fala que o bichinho da transição me picou. Isso. É uma área que tem muitas oportunidades de a gente fazer um trabalho pensando no cuidado centrado no paciente e família na sua totalidade, né? É belíssimo. Oh, que lindo, né? E eu concordo com ela, tá bem? Porque a tua trajetória faz todo sentido e a necessidade da gente
preparar esse paciente para ele retornar para casa, o seu autocuidado, e ele retomar a sua vida, né, as suas atividades, né, anteriores. Então, isso é muito importante. Queria que você falasse, em primeira mão, qual é o conceito de uma instituição de transição, né? É algo realmente novo, Rô? Eu comentei isso no início, é novo para nós aqui no Brasil, é novo, né? Desde quando isso já tem acontecido e tem beneficiado os pacientes? Quem é leigo, talvez, escuta falar clínica de transição, medicina de transição, acha meio estranho, né? Mas o nome é extremamente propício, né? Porque ele transita de um hospital agudo, como 2 exemplos que eu dei, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o 9 de Julho, que são hospitais de atendimento paciente agudo. Para ele ir para casa, ele tem um caminho, e esse caminho, que é a transição, são as clínicas que entregam cuidado para um paciente que necessitam desta continuidade e que não está preparado e pronto ainda para assumir todos os seus cuidados dentro do domicílio, né? Realmente é um mercado novo, né? A gente tem a América do Norte e a Europa, que data em 2000, né, as primeiras clínicas de transição, e no Brasil a gente tem há muito pouco tempo, né, para mim 20 anos de clínica de transição, de um novo segmento na saúde, é um segmento novo, né, então pode parecer estranho mesmo o nome transição, né, mas é isso que é aplicado, mas é um segmento novo dentro da área de saúde, né. Quando a gente fala em clínicas de transição, a gente tem 3 tipos de paciente que a gente pode atender, né? Uma tipologia seria a reabilitação. Um exemplo que acho que fica mais fácil para entender, se a gente imaginar um paciente que estava em casa e sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. Depois que ele sai da fase aguda e ele vem para uma unidade de internação, dentro ainda do hospital agudo, ele pode estar com traqueostomia, ele pode estar com uma gastrostomia, que é uma sonda para receber dieta, ele pode ter alguns comprometimentos para deambulação, de marcha, e esse paciente não está pronto para ele ir direto para o domicílio, mas ele também não merece mais ficar nesse hospital agudo, porque toda a fase aguda da doença já terminou. Ele precisa, sim, de um processo de reabilitação. Trabalhar retirada da cânula de traqueostomia, retirada da sonda de gastrostomia, melhora da força motora e dos movimentos, para que ele consiga ter uma melhor reintegração para o seu domicílio. Fora a reabilitação, a gente tem uma linha que são dos cuidados paliativos. O cuidado paliativo são pacientes que estão fora de possibilidade terapêutica, seja por uma doença oncológica, que muitas vezes a gente associa a doença oncológica, mas também tem outras doenças que não têm mais possibilidade terapêutica. Dentro das clínicas, há uma maior facilidade do binômio e do trabalho de equipe multiprofissional, do binômio paciente e família, né? E os recursos para que o sofrimento e a dor sejam mais bem trabalhados, inclusive com equipe multiprofissional, tendo um enfermeiro paliativo, tendo um médico paliativo, tendo uma equipe que trabalha o olhar mais holístico para esse paciente, a fisioterapia para o lado de melhorar a dor desse paciente. Então, é um espaço propício para que a gente tenha o acolhimento que essa família precisa e a segurança que tem demandas de cuidados específicas também. E outra tipologia que a gente trabalha são os cuidados continuados, né? São pacientes que precisam de cuidados técnicos e que precisam também de uma segurança no processo de cuidar dele, e a longo prazo, que não consegue imediatamente estar no seu domicílio também, né? Então, acho que são essas 3 linhas que a gente trabalha quando a gente fala do segmento de transição, Letícia.
Não, Rô, muito interessante, né? E a gente está no momento de uma tendência de deshospitalização para, né, sustentabilidade dos hospitais. Você falou uma coisa interessante, que o paciente já passou aquela fase aguda da doença, né? Mas ainda precisa de cuidados, precisa de um monitoramento, de orientação, desse acolhimento, para que quando ele retornar para o seu domicílio, ele esteja reintegrado, esteja em segurança e também confiante, né? Então, interessante. Quais, Rosana, são os principais benefícios para a instituição, né? Para os hospitais, por exemplo, onde ele está inserido, e também para o paciente. Ele compreende esses benefícios? Quando a gente fala dos hospitais, né, e a gente pensa na cadeia de saúde, né, até a sua fala do começo remete ao que eu vou responder também, Letícia. O sistema de saúde, ele é caro, né, e ele precisa ter um desfecho adequado para o paciente. Então, quando a gente fala de desfecho, a gente fala tanto na condição clínica do doente, lógico, né, que eu quero que um paciente que teve uma proposta terapêutica tenha efetivamente essa proposta terapêutica feita e o desfecho seja o que eu espero, como também a saúde tem que ser custo eficiente, né? Quando a gente pensa num hospital agudo, ele tem uma equipe voltada para aquele momento crítico da doença, e o olhar do time que trabalha lá é para essa criticidade. Quando a gente vem para uma clínica de transição, tem uma comparação que eu gosto muito, a equipe multi sobe no palco. E esse palco é de todos que fazem parte da equipe multi. Legal. E todos têm o mesmo grau de importância, seja o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o psicólogo, o enfermeiro paliativo, o médico paliativista, o fisiatra, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, e todas as profissões, o farmacêutico, e todas as profissões têm o mesmo grau de importância na hora que eu vou reabilitar esse paciente e transicionar, seja para o domicílio ou fazer o cuidado continuado ou paliativo, né? Então, para os hospitais e para o paciente, o benefício está nesse momento, porque o paciente não merece mais estar nesse hospital agudo, né? Ele precisa estar no lugar certo, que são nas clínicas de transição, porque tem uma agilidade, uma eficácia no tratamento, por ter estrutura para dar esse tratamento, né? Estrutura que vem de amplas salas de fisioterapia, ginásios de fisioterapia. Uma clínica nossa tem uma piscina para fazer reabilitação. Jamais a gente tem isso dentro de um recinto hospitalar, né, Letícia? Isso potencializa o resultado clínico do paciente, chegando no desfecho com menos tempo, né? Então, são locais acolhedores, né? Uma unidade nossa parece uma chácara, né? É muito agradável estar lá. E tem muitas coisas, né, Letícia, que são englobados nisso, né? Tem um olhar humano para o processo de saúde e doença que é necessário nesse momento pós-agudo de uma doença, mas que o paciente ainda não está preparado para ir para casa e que ele precisa de um cuidado especializado enquanto equipe multiprofissional. Rô, que excelente isso tudo que você está trazendo para a gente, né? Essa estrutura, né? Esse benefício a serviço desse momento da recuperação do paciente, né? E como foi, Rô? A gente sabe, né? Quando um paciente tem perspectiva de alta, se eles não se sentem preparados, eles ficam preocupados, ficam inseguros, né? E aí, quando vem essa possibilidade de ir para uma instituição de transição, como tem sido a aceitação deles? Eles compreendem desde o momento inicial que isso pode ser um ganho para a recuperação, para a continuidade deles? Ô, Letícia, eu acho que esse podcast tem como objetivo fazer isso também, né? Cada vez mais, como é um mercado muito novo, a gente precisa ter oportunidades de trazer para a população e para os profissionais
né? Exato. Quem é o mercado de transição, quem é a medicina de transição e ao que a gente se propõe enquanto transição. O que eu percebo, Letícia, é que ainda tem bastante desconhecimento desse modelo assistencial da medicina de transição, seja pelo paciente, pela sua família, seja por profissionais também, né, que acabam não tendo tanto conhecimento do que nós fazemos, o que a gente propõe, os desfechos que a gente consegue junto a esse paciente, né? Então, esse momento educacional e cada vez mais as clínicas de transição se aproximando dos hospitais de agudo e vice-versa, faz com que todos sintam mais segurança para recomendar uma clínica de transição, como os próprios médicos e as equipes, principalmente de hospitalizações dos hospitais, né? Porque eles acabam também, quando estão hospitalizados, confiando muito na fala da equipe médica e do time assistencial que está lá, né? Então, esse time também precisa conhecer para poder validar o nicho, né? O segmento de transição, né? Então, ainda é um mercado novo, né, com bastante dúvidas, bastante desconhecimentos, né, a gente vê as operadoras agora muito mais ao nosso lado, né, trazendo os pacientes, porque ela tem percebido que o desfecho do paciente é melhor quando se tem esse segmento de transição atuando e não é só bom para o paciente, né? É bom para o sistema de saúde também, né? Quando a gente fala de sustentabilidade da cadeia de saúde, né? Então, ele acaba trazendo benefícios para todos os players que estão dentro desse processo do ecossistema de saúde. Oh, excelente. E claro que além de, acho que esse é um ponto muito importante, né, nesse momento difícil que nós estamos passando, mas com certeza traz mais segurança, mais confiança para o paciente a partir do momento que ele percebe, ele se insere dentro desse contexto. Pode contar um pouquinho, Rô, algum perfil de pacientes que mais se beneficiam? Você já falou um pouquinho no início sobre um paciente com um acidente vascular cerebral encefálico. Quais os exemplos de pacientes que se beneficiam muito disso? Acho que um outro tipo de paciente, fora, por exemplo, paciente de AVC, né, são os pacientes que têm trauma, né, trauma por acidente automobilístico, né, por outros tipos de incidentes que acabam tendo fraturas, tendo trauma raquimedular, traumatismo craniano, né, então são pacientes que muitas vezes estavam na casa deles, tiveram, muito bem, e Sim. tiveram de forma abrupta um acidente, e eles acabam tendo, em questão de minutos, uma mudança extremamente importante de como ele era para o que ele está neste momento, né? Então, todos esses traumas que a gente tem, né, dentro da saúde, os pacientes têm um benefício muito grande, né? Fora isso, né, tem os paliativos que eu já falei, mas ainda dentro da área de cuidados, a gente tem pacientes que têm doenças raras também, né, que se beneficiam dos cuidados. Tem uma grande quantidade de pacientes e o que está por trás é o quanto ele tem de dependência para com o cuidado e com o autocuidado, né, da sua vida, né? Então, tem mais o lado da dependência que o paciente tem para com o cuidado, tá, Lê? E você comentou inicialmente também da importância da relação, né, do binômio paciente e família, quanto isso tem um acolhimento também para a família, tem um tempo de preparação para ele ir para casa. Você comentou também das operadoras que hoje estão muito mais próximas, entendendo o papel dessas clínicas de transição, né, e esses benefícios. Como é a nossa experiência no Brasil? A gente já tem várias instituições. Qual é o impacto que tem trazido já para o nosso sistema de saúde com relação ao número de leitos, com relação à aceitação, por exemplo?
Quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, né, quando a gente compara com outros modelos, a gente está muito longe em termos de números de leitos, né, Letícia? Quando a gente pensa nos Estados Unidos, tem 16 mil leitos de transição, na Austrália tem 14 mil leitos de transição, e a gente está mais ou menos em 2 mil leitos de transição, né? Imagina o tamanho da nossa população com a população da Austrália, a população dos Estados Unidos, né? Então, o número de leitos de transição, hoje no Brasil, ele é um número pequeno quando a gente comparado em proporção com os outros locais do mundo, né, onde a medicina de transição tem aflorado de forma muito importante no ecossistema de saúde, né? Então, temos bastante trabalho ainda pela frente, né, trazendo os principais players da saúde, conhecendo esse nicho, né, acreditando nesse nicho para o desfecho do paciente, para que a gente consiga cada vez mais que o paciente tenha, seja propiciado a ele esse momento da transição. Legal, Rô. Rô, o tempo já está correndo, né? E ele é contra nós, né? A gente quer falar tanta coisa, então a gente já está finalizando, mas eu queria que você comentasse ainda duas coisas muito importantes, né? Quais os principais desafios para a implementação dessa estratégia e como que a gente está se organizando, né? Por exemplo, com relação à capacitação dos profissionais, como que tem sido essa organização ou infraestrutura? Quais os principais desafios? Acho que o principal desafio foi um que eu comentei até na metade da nossa conversa, né? Todos conhecerem quem é esse segmento de saúde, né? Isso é extremamente importante, né? Em relação às clínicas de transição, a gente tem trabalhado fortemente com os critérios de qualidade e segurança, né? Quando a gente fala, pega os critérios que tem no hospital e copia para as unidades de internação. Não é assim. A gente tem que criar ou adaptar os critérios que se tem para o hospital para dentro das nossas clínicas. Um exemplo, Lê, quando a gente fala das metas internacionais de qualidade e segurança, a gente tem as 6 metas, né? Meta 1, identificação segura do paciente, ok, legal, nós conseguimos seguir com isso aqui dentro. Meta 2, comunicação segura, ok, totalmente pertinente. Meta 3, medicamentos de alta vigilância, totalmente pertinente. Meta 4, cirurgia segura, não dá. Nós não temos procedimento seguro, cirúrgico aqui dentro, né? Só que aí a gente tem que adaptar. Quando a gente fala no nosso nicho, a gente acaba tendo uma grande parte dos nossos pacientes com risco de broncoaspiração. E uma das metas importantes nossa é não causar broncoaspiração, para que esse paciente não tenha o comprometimento do seu desfecho com o evento adverso que a gente pode causar. Então, a gente adotou a 4ª meta como sendo a meta de prevenção de broncoaspiração. As demais metas, elas continuam se aplicar, tanto a meta 5 quanto a meta 6, né? Então, esse olhar da segurança dentro das clínicas, ele passa por um momento de a gente olhar o que a gente tem no mercado hospitalar e adequar para dentro das clínicas de transição, para que efetivamente os riscos que ele está exposto dentro da clínica estejam voltados exatamente para nosso perfil epidemiológico, né? Então, acho que um dos desafios é a gente produzir mais conhecimento dentro das clínicas de transição, para que o mercado de saúde passe a nos olhar também como um parceiro estratégico dentro dessa cadeia de saúde. Oh, que fantástico, viu? Esse olhar apreciativo, esse olhar atento, né? Porque a gente quer manter a qualidade e a segurança do paciente até que ele possa, né, ter a continuidade no seu domicílio e assuma todas as suas atividades, não é? Então, muito bom. Você gostaria de dar uma dica final, uma mensagem final para os nossos ouvintes? Lê, você sabe que enquanto você estava falando, eu fiquei pensando num tema que eu acho super importante e a gente não trouxe durante a nossa conversa, e na minha cabeça apareceu isso, né?
Quando a gente está dentro do hospital, né, a gente tem um plano terapêutico feito, né, as metas terapêuticas e assim por diante. Mas quando você chega na transição, Letícia, é algo belíssimo. Como plano terapêutico dentro de um time profissional efetivo, onde a gente pega essa sala, senta todo mundo em volta e vamos falar sobre o plano terapêutico desse paciente. O nutricionista também fala, olha, acho que já dá para diminuir a dieta dele pela gastrostomia, talvez já dá até para a gente começar a fazer alimentação por boca nesse paciente. Aí vem o fisioterapeuta, olha, já dá para a gente intensificar mais a marcha dele. E esse time fazer um plano terapêutico com as metas mensuráveis e a entrega do paciente num período determinado. Então, eu falo, esse paciente, em 2 meses, eu vou reabilitar, com a meta terapêutica baseada no plano terapêutico. É belíssimo isso, né? Então, dentro da medicina de transição, isso aflora a entrega do cuidado e o desfecho do paciente. Foi uma das coisas que me impactou muito quando eu cheguei na medicina de transição, o quanto essa busca por um plano terapêutico e meta terapêutica adequada para o paciente para chegar no desfecho com eficiência também, né? Eu queria trazer isso, porque eu acho que ele é muito importante dentro do segmento de transição. Que lindo, Rô. Não, é belíssimo, né? E com a participação do próprio paciente. Sim, né? e família. E da família, junto. Com certeza. Rô, um lindo trabalho, sucesso para você. Obrigada mais uma vez por trazer esses esclarecimentos, por contar um pouco para a gente, né, os benefícios dessas clínicas de transição para o sistema e especialmente para o paciente e para os familiares, viu? Muito obrigada. Tenho certeza que você trouxe insights e inspiração aí para os nossos ouvintes, viu? Muito obrigada, viu, Rô? Mais uma vez, obrigada, né? São muitas coisas que a gente quer falar sobre medicina de transição, né? E eu queria agradecer muito a oportunidade da gente conseguir trazer mais para a população quem é a medicina de transição, né? E o papel importante que ela tem, né, no cuidado centrado no paciente e família. Né? Obrigada, viu, Lê? Eu que agradeço. Conte comigo, vamos fazer outros aí, com outras temáticas. Lê. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada, Rô. Obrigada mais uma vez pela sua companhia, em mais esse episódio tão interessante. Tenho certeza que trouxe para você também inspiração para que você repense e, quem sabe, adote na sua prática essa estratégia tão interessante e tão importante. Um grande abraço.